sem gravar. Vamos lá. Então, é isso, né? Da introdução alimentar, a gente vai falar um pouquinho sobre vários aspectos. Com 6 meses de vida, então, a gente vai começar a introdução alimentar e os sinais de prontidão são sinais que a gente sempre tem que observar. Então, não é só a idade que recomenda que a gente já possa introduzir os alimentos. A gente tem que observar se aquela criança está pronta, neurologicamente, assim, para receber realmente os alimentos. Por que não começar antes dos 6 meses? Porque o intestino do bebê, ele não está preparado para receber alimentos sólidos e alimentos mais variados antes dos 6 meses de idade. A gente já tem estudos que mostram que quando a gente começa a introdução alimentar antes, o risco de alergia alimentar é maior e também a criança não se adapta tão facilmente, né? Não tem necessidade da gente começar antes do tempo. Então, são 2 fatores, a idade de 6 meses e os sinais de prontidão. E o que são esses sinais de prontidão? O bebê tem que saber sentar com o mínimo de apoio. Então, digamos que o bebê fez 6 meses hoje, mas quando você coloca ele no cadeirão, ele fica tombando de um lado para o outro. É uma criança que não está com um apoio bem firmado, né? Então a gente pode esperar mais um pouquinho, às vezes com uma semana, com alguns dias, ela já apresenta esse sentar um pouco mais firme e a gente pode começar a introdução alimentar de uma forma mais segura. A criança, como eu já disse antes, pode mostrar interesse pelos alimentos dos adultos, isso é um ótimo sinal de que está chegando a hora de começar a introdução alimentar. Ela já consegue levar brinquedos e objetos à boca, isso significa que ela vai conseguir pegar o alimento e levar à boca. O sinal de protrusão da língua diminuído é outro sinal de prontidão. E o que é isso? É feio, mas eu vou representar para vocês verem, que é a criança ficar fazendo esse movimento de protrusão da língua. Não é um bom sinal. Ele começa a diminuir ali a partir dos 6 meses, e a criança vai conseguir aceitar melhor os alimentos, não ficar cuspindo eles, quando esse sinal já está um pouco mais diminuído. É um reflexo normal do bebê, que a partir dos 6 meses já está menor, tá bom? E o controle total do pescoço também. A cabecinha do bebê tem que estar firme, não pode ir assim para os lados, tá bom? É muito importante a gente observar esses sinais, tá? Antes de começar. Aí, eu queria falar um pouquinho também que, mesmo depois da introdução alimentar, a livre demanda do leite materno se mantém firme. A gente costuma falar que o leite materno é o principal alimento até 1 ano de idade. Então, mesmo que a criança já tenha, por exemplo, 1 ano, até cerca de 80% do aporte calórico pode ser por leite. O que eu quero dizer com isso? É claro que a gente vai começar, estando tudo bem, né, a partir dos 6 meses. Mas as mães têm muito aflito de que as crianças com 6 meses já teriam que estar comendo tudo, já teriam que estar tendo uma quantidade maior da refeição e falar assim, nossa, meu filho não está comendo nada, a gente pode tentar levar a boca. Às vezes não consegue comer toda a quantidade que eu espero, mas ele já consegue, né, ter o interesse e levar a boca. Vamos colocar em outra perspectiva e diminuir a ansiedade da mãe, diminuir as expectativas da mãe. Isso faz com que a introdução alimentar seja feita de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Então a gente precisa acalmar, como que tudo ativos e mais informadas nós estivermos, melhor segmento a questão vai ter. Então, o que a gente orienta? Leite materno livre demanda. Então, a criança pode querer comer logo antes de comer, pode querer mamar no meio da alimentação, pode querer mamar depois de comer, não tem problema. A introdução alimentar, a gente quer que no momento que a criança esteja tranquila, que ela esteja alerta, bem disposta para poder receber aquele alimento. Então, se a criança está irritada, ela precisa de se alimentar, estou falando assim nesse comecinho, né, nos primeiros meses, mas ela pode ter um pouco mais de dificuldade, né? A gente falou na aula de amamentação, tanto que o leite materno ele tem fácil digestão. Então, se a criança estiver
precisa ficar com medo de dar mamar ou antes ou até mesmo a introdução alimentar, tá bom? Com 6 meses, a gente vai começar com as frutas e com a primeira papa salgada. Não tem uma regra de qual vai ser o primeiro alimento que você vai dar para o bebê. Você pode começar com fruta, mas digamos que a criança esteja disposta ali no horário do almoço. Você pode começar com 5 grupos alimentares, né? Já começar com a papa salgada, não tem problema. Não é obrigatório começar a introdução alimentar com as frutas, tá? Qualquer um dos alimentos que seja adequado, que esteja ali dentro do grupo dos alimentos que a gente vai comentar agora, tá tudo bem, não precisa ficar presa, né, um horário específico, a uma forma específica, tá? Não tem problema a criança começar já com a papa salgada a partir do 6º mês. Mas, geralmente, no 6º mês, a criança não consegue fazer mais do que 2 refeições boas, né? Por quê? Porque justamente ela tá aprendendo e nem sempre a criança tá disposta em todos os horários. Mas digamos que com 6 meses de idade tá tudo bem, a criança conseguiu ali ter aquela interação e começar a comer no almoço, mas no jantar ela também tá super bem, você sentiu que a criança tá tranquila, você pode tentar a papa salgada, a segunda, né? A janta, a segunda papa salgada, mesmo que ela tenha só 6 meses, sim, não tem problema. Geralmente elas não conseguem, sim, fazer essa segunda refeição. Geralmente é a partir do 7º ao 8º mês de vida, que é como eu coloquei aqui, a gente costuma introduzir a segunda papa. Mas isso não é regra. Cada mãe sabe muito bem sentir a sua criança e ver se já dá ou não para começar a segunda papa, tá bom? E a gente vai lentamente progredindo, né, para a alimentação da família. E quando a gente fala progredindo para a alimentação da família, é em relação à consistência. Claro que a introdução alimentar é um momento perfeito para toda a família fazer uma reeducação alimentar. Porque se a gente quer que a criança coma similar à família, a família tem que estar comendo as coisas adequadas. E, na verdade, é o melhor para todos, né? Mais saudável, mais natural possível, o menos enlatado de supermercado e mais próximo da terra, eu costumo falar. Quanto mais próximo da natureza a gente estiver em relação ao alimento, mais adequado costuma ser, tá? Então, a partir do 9º mês, a gente já pode oferecer a comida em pedaços menorzinhos, porque a criança já desenvolve o movimento da pinça. Então, é interessante que a gente deixe ela ter contato com o alimento e pegar. A gente não precisa oferecer mais em pedaços tão grandes como é no início. Eu vou falar um pouquinho dos métodos também, mas caso a família opte por introdução alimentar por pedaços, os pedaços são maiores no começo da introdução alimentar. Por quê? Porque a criança não tem o movimento de pinça, né? Ela não consegue pegar pedaços pequenos, então ela precisa agarrar o alimento com toda a mão dela. E ela vai comer o alimento que está fora da garra dela. Por isso que os alimentos têm que ser maior, de uma consistência sempre que a gente fala que a gente consegue amassar no fundo da boca. Se a gente colocar o alimento e no céu da boca, com a própria língua, a gente conseguir amassar o alimento, tá numa consistência adequada para a criança comer desde dos 6 meses, desde o início da introdução alimentar. Mas, a partir do 9º ao 12º mês de vida, a criança já consegue comer nas mesmas consistências que os adultos, desde que a gente observe toda a adequação, tá? Eu trouxe aqui um pouquinho, esse gráfico é do manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, o último manual da SBP. Vocês vão ver, gente, que eu sempre uso a SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, como referência, e o Ministério da Saúde. Esse gráfico é da sociedade, o último manual que eles lançaram foi de 2018, e ele traz aqui a composição do prato. A gente quer que mais ou menos 50% do prato do bebê seja composto de legumes e verduras, mais ou menos 1/4 de cereais e tubérculos, e também tenha sempre carne e ovo, caso a família não seja vegetariana, que é um caso à parte, né? E também de leguminosas. E aí, a leguminosa que é mais comum aqui no Brasil realmente é o feijão. A gente tem o hábito, né, a maioria das famílias, de comer o feijão todos os dias, mas não é a única leguminosa possível. A gente tem também a opção de lentilha, da soja também, a partir dos 6 meses, tá bom? Eu vou falar com mais detalhes um pouquinho para frente dos grupos. Uma coisa que eu queria enfatizar,
que eu só ouvi falar desse termo depois que eu realmente comecei a estudar a introdução alimentar, que é a autorregulação energética. O que é isso? É a própria capacidade do nosso corpo, que a gente nasce com ela, de fazer um equilíbrio perfeito entre fome e saciedade. Então, os bebês, eles sabem, e nós deveríamos saber, se não... Gente, vou ter que abrir a porta, peraí só um pouquinho. Vou voltar aqui um pouquinho, então, na autorregulação. É a capacidade do nosso corpo de fazer essa distinção entre a fome e a saciedade. E a gente pode fazer isso de uma forma muito perfeita desde o nosso nascimento. Só que a gente acaba fazendo por um pouco de pressão de que a gente quer que a criança coma, né? Aquele tanto que a gente acha que é adequado, a gente faz algumas coisas, às vezes até sem perceber, de uma forma a forçar a criança a comer. Até mesmo as distrações, elas são consideradas ruins. Por exemplo, a gente fazer aviãozinho para a criança comer, isso não é bom. A gente falar para a criança, se você rapar o prato, você vai poder comer tal coisa depois. Se você... até mesmo aquelas brincadeiras de fazer as casinhas, a gente incentivar que a criança coma mais do que ela precisaria, a gente não está respeitando a autorregulação, né? Então, o Manual da Sociedade, do Ministério da Saúde de 2019, eles lançaram no final do ano passado, em novembro, um manual que é muito legal, e eles trazem a cada mês os sinais de saciedade da criança. Então, mesmo com 6 meses, mesmo no início da introdução alimentar, o bebezinho já fecha a boca, algumas vezes ele vira o rosto. Então, nessa hora, tá na hora da gente parar e pensar. Agora ele já está satisfeito, a gente não precisa ficar empurrando comida para a criança, porque a gente perdendo a autorregulação a longo prazo, a criança tende a ser obesa e tende a não ter controle da saciedade na vida adulta. Então, vamos tentar respeitar um pouco mais nossas crianças, meninas. Não falar para elas que a gente vai ficar triste se ele não comer o prato todo. A gente pergunta se ela já está satisfeita. Se tudo bem, a gente pode encerrar a alimentação por ali. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os métodos de introdução alimentar. É um pouco novo, né, essa questão do BLW ou do BLIS, que na verdade são nomenclaturas para introdução alimentar em pedaços. O BLW, ele ficou mais consolidado, assim, o nome BLW, mas na verdade é isso, assim, a gente garantir que a criança vá ter um aporte adequado de alimentação, mas oferecendo só alimentos em pedaço. O Bliss veio um pouco depois do BLW, a nomenclatura Bliss, por um medo de que se tinha de que o método de BLW não iria oferecer o aporte adequado de ferro para as crianças. Mas eles são basicamente a mesma coisa, e a essência é a mesma, deixar que a criança pegue o alimento e leve ele sozinho até a boca. E a papinha é quando a gente oferece o alimento para a criança em colher. Então, assim, o método conhecido, falar que é método de papinha é saber que a gente está oferecendo dessa forma para a criança. Mas, o próprio guia do Ministério da Saúde, gente, eu realmente fiquei apaixonada. Eu acho ele fantástico, porque ele não fala de BLW e BLIS, mas ele fala que a criança tem que ter contato com o alimento e que ele tem que ser oferecido em forma de pedaços, porque a alimentação é realmente uma ótima oportunidade para a criança se desenvolver, para ela aguçar vários sentidos, né? A criança ter contato, pegar no alimento é muito importante. Ajuda até a criança a não ficar muito seletiva depois. A criança precisa ter esse contato com o alimento e facilita realmente a aceitação quando a gente deixa que ela mesma escolha aquilo que tem no prato e leve até a boca. Precisa ter paciência, eu sei, e algumas vezes realmente vai sujar mais, por exemplo, do que só pegar o alimento e levar até a boca da criança com a colher. Mas hoje em dia a gente tem alternativas de colocar aqueles tapetinhos no chão, e é um momento que, se a gente estiver ali presente com a criança, é uma interação maravilhosa que ela vai ter entre os pais ou o cuidador, e vai ser um ótimo momento para ela desenvolver realmente. Mas não é errado se a família não se sentir
apta, né, assim, confiante para realizar a introdução alimentar em pedaços, a gente pode orientar a maneira certa de fazer a introdução alimentar da forma de papinha, mas eu não gosto desse nome, papinha, porque dá a sensação de que tudo que a criança vai comer é na consistência de purê. E a gente, mesmo que a família opte por esse estilo de introdução alimentar, a gente tem que orientar sempre a progressão. E mesmo na papinha, a criança, a partir dos 9, 10 meses de idade, quando ela desenvolver o movimento de pinça, a gente não precisa mais ficar fazendo sopa para criança, liquidificando os alimentos. A gente nunca vai fazer isso, nunca vai deixar a família bater a comida no liquidificador, não vai deixar a família passar na peneira, e vamos sempre orientar eles de que isso tira muitas fibras e deixa a densidade calórica da alimentação muito mais baixa. Além disso, a criança não desenvolve, né, os músculos da face de maneira adequada se a gente oferece os alimentos só dessa forma. E também dificulta a aceitação dos alimentos na consistência adequada quando a criança é mais velha. Realmente não tem vantagem, e nosso papel é trazer isso para a família. Tá bom? Eu quero falar um pouquinho sobre engasgo e o reflexo de gag. O Dani vai falar na sexta-feira sobre os primeiros socorros. Então, faz parte do tema de primeiros socorros, os engasgos, mas está muito ligado aqui o reflexo de gag na introdução alimentar, que é a criança como se regurgitasse assim, o alimento. Ela às vezes recebeu um alimento que não caiu muito bem ali, e ela, às vezes, o alimento volta, né? Ela tosse um pouco, se sente um pouco desconfortável com aquele alimento, mas ela se resolve sozinha. Não precisa de intervenção, a criança continua respirando, não fica roxa, e aí a gente percebe que depois que passa ali é momentâneo. O gag realmente parece que ela vai engasgar, mas depois fica bem. A gente vê que ela fica tranquila depois que passa. Então, assim, às vezes a criança apresenta o gag, passa um minutinho, ela mesma vai e volta a comer. Então, é um processo natural e que a gente não precisa intervir. Faz parte, os gags são mais frequentes no comecinho, eles estão muito relacionados com o reflexo de protrusão da língua. Então, quanto mais no início, mais os gags acontecem e aos poucos eles vão diminuindo. A gente tem que saber diferenciar do engasgo, que é quando a criança para de respirar, fica roxinha, fica muito angustiada e a gente vai ter que intervir. Eu vou deixar isso para o Dani falar na sexta-feira. Como que a gente vai fazer a introdução dos alimentos em pedaço sem que tenha risco de engasgos? Tem algumas dicas que a gente sempre pode dar, que são, por exemplo, os alimentos que tem formato arredondado, eles têm que ser cortados na longitudinal. Então, por exemplo, a uva a gente não pode dar para criança, o tomatinho cereja, a gente não dá ele no seu formato original, né? A gente sempre vai cortar para diminuir o risco de engasgo. Algumas frutas muito duras, como a maçã, ou se a pera estiver muito dura, às vezes a ameixa, a gente vai ter que lembrar sempre daquela dica que eu falei de sentir o alimento no céu da boca, né? A gente pode cozinhar esses alimentos e oferecê-lo para os bebês um pouco mais amolecidos, tá? Para eles não engasgarem. A maçã é realmente um alimento que a gente tem que tomar cuidado, tá? As folhas também, gente, causam muito engasgo nas crianças nos primeiros meses, assim, eles não conseguem comer. Aí significa que a gente não vai oferecer? Não, a gente pode realizar outras preparações, por exemplo, fazer uma omelete com espinafre, e aí aquele espinafre vai ser cozido. A gente não oferece as folhas cruas para os bebês, não, tá bom? Tem realmente risco de engasgo. E eu queria salientar aqui também que a gente não dá pipoca, nem amendoim na sua forma in natura, assim, nem outras castanhas para os bebês. Realmente aumenta bastante o risco de engasgo e de broncoaspiração nesses casos, e só são considerados realmente seguros a partir de 5 anos. Tem um pouco de divergência de literatura, mas eu prefiro pecar para mais nesse tipo de situação, tá? Então a gente vai tomar cuidado. Como que a gente vai oferecer o amendoim, por exemplo? A gente pode oferecer ele em forma de pasta para a criança.
que é interessante que a gente dê o amendoim e alguns outros alimentos. Eu realmente não lembro se está aqui nos slides a questão da janela imunológica, que é a gente aproveitar esse período para a gente oferecer para o bebê alguns alimentos que causariam mais alergia ali para frente, mas que se a gente oferecer eles nessa faixa etária, a gente diminui o risco da criança ter alergia. E alguns exemplos são ovo, derivados do leite, peixe, trigo e amendoim também entra nessa. Então, a gente não precisa ficar oferecendo sempre, mas é bom, em algumas situações, durante essa faixa etária, dos 6 aos 9 meses, a gente aproveitar para expor a criança a esses alimentos. Então, a gente pode fazer, por exemplo, na forma de pasta de amendoim. Aí fica uma dúvida, como que a gente vai oferecer arroz e feijão, principalmente nas famílias que optam por BLW, nos primeiros meses de vida? Porque se a gente vai fazer com que a criança coma sozinha, né, ela mesma pegue os alimentos, é muito difícil para os bebês pegar, né, eles não conseguem desenvolver a pinça ainda e não conseguem pegar os grãozinhos pequenininhos de arroz e feijão. Então, a gente pode fazer o arroz na panela e deixar ele mais grudadinho, deixar que ele esfrie e a gente depois faz alguns bolinhos e deixa com que a criança tente pegar esses bolinhos de arroz que a gente fez. A gente pode molhar o caldo de feijão nesse arroz e a gente também pode, o feijão, por exemplo, a gente pode cozinhar ele e amassar ele junto com um pouquinho de batata e fazer tipo uns bolinhos, uma forma da criança entrar em contato com esse alimento. Mas não é obrigatório a gente fazer arroz e feijão nos primeiros meses, por essa dificuldade do preparo, mas depois que a criança desenvolver a pinça, ele já consegue pegar com maior facilidade. E se você também, se for da rotina da família, não tem problema, é você deixar que a criança tenha contato com o alimento e oferecer algum dos alimentos, né, que compõem ali o prato, oferecer eles em forma de colher, né? Até mesmo a oferta na colher tem que ser respeitosa. A gente deixa, por exemplo, a gente pode preparar a colher quando a criança é pequenininha, ali no 6º mês, mas deixar que ela pegue na sua mão e te ajude a guiar, né? E a gente vai deixando ela participar aos poucos da refeição. A gente não precisa fazer essa introdução alimentar em que nós guiamos. A introdução alimentar pode ser guiada pela criança. É melhor que ela seja assim, na verdade. Então, aqui tá só umas dicasinhas que eu quis trazer para vocês sobre formas alternativas de oferecer arroz e feijão, tá bom? Carnes. Todas as carnes podem ser oferecidas desde os 6 meses. Gente, isso é interessante a gente enfatizar também, porque tem muita gente que não dá carne para criança por medo, por achar que a criança não consegue engolir ou mastigar. E a gengiva das crianças é muito dura, então ela funciona como se fossem os dentes, até que os dentinhos realmente comecem a nascer. Então, eles conseguem triturar, desde que esteja na consistência adequada, todos os alimentos. A gente pode, sim, oferecer carnes, e aí entram os peixes, carne de porco, bem cozida, mas pode ser oferecida, sim, frango, para esses bebês desde o comecinho. Eles precisam, na verdade, do aporte de ferro que vem das carnes. Só que a gente tem que saber oferecer da forma adequada. A Sociedade Brasileira de Pediatria traz essa dica, dividindo um pouco as carnes de segunda e as carnes de primeira, e eu achei bem interessante para trazer para vocês. As carnes de segunda, que são o músculo dianteiro, acém, paleta, fraldinha, colchão duro, eles têm maior quantidade de ferro, mas realmente são mais difíceis da criança conseguir comer porque elas são um pouco mais duras. E elas ficam melhores se elas forem cozidas na panela de pressão e desfiadas depois, ou no formato de hambúrguer. Se elas forem trituradas, a mãe pode fazer um hambúrguer caseiro e passar e oferecer para a criança. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, e às vezes eu vejo que a queixa daquelas famílias que falam, quando a criança está um pouquinho mais velha, que ela mastiga, joga a carne fora e só engole o caldinho da carne. Isso não é adequado. A gente quer que a criança coma todo o aporte da carne, né? Só que se a carne estiver muito dura, a criança realmente vai ter dificuldade de mastigar e engolir. Então, a gente pode pensar nessas formas alternativas de oferecer as carnes de segunda para a criança, tá?
As carnes de primeira, coxão mole, filé mignon, alcatra, patim, contrafilé. A gente pode oferecer elas moídas ou picadas, por serem mais macias. Então, se a gente picar nos tamanhos adequados, a criança consegue comer elas de uma forma mais tranquila, porque elas são realmente mais macias. Mas a gente vai sempre cortar a carne de forma transversal às fibras, para que ela não desfie dentro da boca do bebê e ela não engasgue, o bebê não se engasgue com isso. Açúcar, gente, açúcar só depois dos 2 anos. E eu acho que, assim, essa informação de que a gente deve esperar até os 2 anos para introduzir açúcar, eu acho que ela é bem consolidada. Mas às vezes a família acaba dando algumas coisas e não, às vezes não pensa que aquilo tem açúcar, né? Por exemplo, eu vejo muita criança comendo danoninho, eu vejo muito bebezinho comendo bolacha maisena, e todos eles contêm muito açúcar e muitos industrializados, na verdade, a gente tem que esperar para oferecer esses alimentos à criança e preferencialmente nem oferecer. Então, às vezes a família acha, por exemplo, precisa sair com a família, com a criança, acha difícil opções de lanche e não tem nada mais fácil do que carregar uma fruta. A gente precisa esclarecer para a família que esses alimentos industrializados, a maioria deles vai conter açúcar e vai conter sal também e vários outros ingredientes que não são saudáveis para a criança nesse momento. Às vezes, como eu tô dizendo, a família assim não oferece de cara um chocolate, alguma coisa assim que é sabidamente um doce, mas oferece sim alguns outros alimentos que contêm açúcar e que não são adequados. Então a gente precisa fazer um histórico alimentar mais completo para a gente observar essas pequenas falhas e fazer os ajustes devagarzinho com a família, tá? Então, realmente após os 2 anos, o açúcar ele pode alterar o paladar da criança, pode gerar doenças dentárias, então o maior causador de cárie realmente é o açúcar, e às vezes a criança tem uma alimentação bem rica em açúcar e às vezes mama à noite. As pessoas atribuem a cárie àquele leite materno ali à noite e não a alimentação que foi bem inadequada durante o dia, né? A gente tem que enfatizar isso com a família. Aumenta o risco de obesidade no futuro, aumenta o risco de pressão alta. Como eu já disse, né, a gente tomar cuidado com os produtos industrializados e até mesmo as bolachas de água e sal, que na verdade a gente também sabe que tem açúcar, e orientar as famílias a buscar no rótulo, sempre dar uma olhada, se for oferecer para criança alimentos industrializados, a procurar, mesmo aqueles que estão escritos sem açúcar, procurar substitutos. Os adoçantes também não são seguros até essa faixa etária de 2 anos, e a gente pode fazer uma listinha e mostrar para a família quais são os adoçantes escondidos. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, por exemplo, xarope de malte, glicose, frutose, sacarose, açúcar invertido, maltose, xarope de milho, maltodextrina, dextrose. Se a gente não souber que isso é um adoçante que não é adequado a gente dar para criança, a gente vai passar batido e a gente vai estar oferecendo uma coisa que não é adequada. Fica sempre a dúvida também dos talheres. Gente, eu quis trazer aqui uma progressãozinha para vocês de como a criança vai aos poucos aprendendo a usar os talheres. Não existe uma faixa etária específica, assim, a partir de tal idade ela vai aprender tal coisa. Mas a gente sabe, e isso pode ser observado, a própria família, né, vai observando esses momentos e vai fazendo essas transições aos poucos, mas a gente pode seguir esse raciocínio, essa linha, e costuma dar certo. Primeiro, a criança vai conseguir pegar os pedaços com a mão. E se a gente deixar a criança comer com a mão, não significa que a criança vai ter mais dificuldade para usar a talher depois. Na verdade, se a gente for parar para pensar, é até mais fácil, porque o movimento ela já está realizando, vai mudar só o meio, né? É mais fácil para uma criança aprender a usar a talher já que ela já faz, do que quando ela recebe prontinho na boca. Por isso a gente enfatiza e está cada vez mais em alta deixar que a criança pegue os alimentos, né, sozinha. Então, depois que ele pega os alimentos com a mão, a gente pode espetar os alimentos no garfo e deixar que ela pegue só o garfo. Ela não vai conseguir espetar sozinha, mas a gente espeta para ela e ela pega o garfo. Depois ela pode aprender a espetar a própria comida no garfo. E depois que ela já estiver conseguindo fazer isso, a gente pode deixar com que ela leve a colher
servida até a boca e depois ela já consegue servir naturalmente o alimento. É devagarzinho, a gente vai ultrapassando esses degraus, tá? Existe uma faixa etária de mais ou menos de 5 a 6 anos que a criança já pode começar a usar uma faca sem corte, claro, sempre com supervisão dos adultos. E por volta dos 7 anos de idade, a gente tem que a criança já consegue se servir sozinha. Qual que é a melhor gordura que a gente vai usar no preparo dos alimentos? Outra coisa legal para a gente ressaltar, que a gente pode usar vários tipos de gordura. Azeite de oliva é uma boa opção, a manteiga é uma boa opção, a margarina não, mas a manteiga sim, a gente pode utilizar. Óleo de porco, pode usar também. Óleo de coco e banha de porco a gente pode usar, mas as frituras não são recomendadas, tanto para a alimentação dos bebês, quanto para a nossa alimentação também. Vamos falar um pouquinho de sal. No novo protocolo do Ministério da Saúde de 2019, teve uma mudança, porque antes foi sempre bem consolidado de que a gente não deveria dar sal para criança antes de 1 ano de idade. Só que eu acho que a realidade assim, do Ministério da Saúde, né, que ele traz uma visão mais global do Brasil e trazendo todas as classes, a gente sabia que isso não era seguido e as famílias tinham muita dificuldade de separar a alimentação da criança e de, às vezes, não apresentar industrializados. Então, o Ministério da Saúde trouxe uma recomendação diferente, que é a partir dos 6 meses liberar o sal, mas em pequenas quantidades na comida do bebê. Então, eu até posso trazer para vocês, mas se eu não me engano, usar de sal em 1,5 mês, tá pesando o sal demais. A gente vê a quantidade na vida adulta e até mesmo do paladar, é mais ou menos o mesmo raciocínio do açúcar. Uma dica que eu trago é orientar a família das duas recomendações, né, dos diferentes órgãos, mas que a gente, para facilitar no dia a dia, a gente pode cozinhar da mesma forma para a família e para a criança, mas deixar para salgar no final. Então, a gente cozinha sem sal, separa, reserva a comida da criança e ao final salga para o restante da família comer. A água é outro tema que gera um pouquinho de dúvida. A gente, de forma geral, a gente não recomenda que a criança receba água antes dos 6 meses. Quantidade adequada de água, de líquido, né, para suprir a sede e as necessidades daquela criança até os 6 meses. E na fórmula é um pouco controverso, na verdade é individualizada. A gente vai realmente analisar alguns fatores, como a consistência do cocô e como é que está o grau de hidratação daquela criança, mas também a gente não costuma recomendar usar água antes dos 6 meses, a não ser em casos específicos que a gente vê que e a gente não vai oferecer a água depois dos 6 meses, né? Quando começa a introdução alimentar, a gente vai começar a oferecer sim a água regularmente para aquela criança. Mas a gente vai tentar oferecer em copo, não oferecer em chuca, em mamadeira, porque vai cair naquela mesma questão da confusão de bico que eu comentei com vocês na aula de amamentação. A gente pode usar copo, xícara ou até mesmo a colher. Existem os copos de transição que depois eu mostro para vocês, eu achei que eu tinha colocado uma fotinha aqui, que são os copos de transição, ou os copos 360, que a criança não precisa, eles não têm bico, né? A criança com uma leve sucção na bordinha já consegue trazer a água, e aí isso diminui realmente muito, assim, a chance de ter confusão de bico. E é sempre bom a gente lembrar que os copos têm que ter as alcinhas para as crianças conseguirem segurar de uma forma melhor e ter um pouco mais de autonomia para receber essa água. E não tem problema também se a criança quiser beber água no meio da refeição, tá precisando ali, sente a necessidade, né, de tomar água, não tem problema a gente deixar que ela beba um pouquinho de água, mesmo que esteja no meio da comida, tá? Outros líquidos não substituem a água, e é legal que a gente crie
um vínculo ali da criança ver a gente bebendo água, tomar água com a criança próxima a nós, no nosso colo, ela vê que a gente também bebe água. E um lembrete é assim, a gente sempre oferecer água para a criança quando a gente for tomar água também. É uma forma da gente lembrar de oferecer água para a criança. Mas eles costumam, quando eles vão crescendo, né, eles costumam pedir para a gente e eles bebem realmente muita água no começo. Eu acho que a gente vai envelhecendo e vai parando de beber água. Mas eles bebem muita água mesmo. E uma ótima forma da gente avaliar se a quantidade de água que a gente está oferecendo para a criança é adequada é sempre avaliar o xixi da criança, se ele não está, se está numa coloração clara, se está em quantidade adequada, significa que está tudo bem. As fezes também, como eu disse, até mesmo antes dos 6 meses, é uma ótima forma da gente avaliar se a quantidade de água que está sendo oferecida está boa, porque não adianta só comer fibra, a gente precisa de fibra e de água para formar o bolo fecal numa consistência adequada. E o suco? Antigamente, né, a gente tinha muita recomendação de dar suquinho de laranja para o bebê, às vezes até antes dos 6 meses, e isso caiu por terra. O suco a gente só pode oferecer depois de 1 ano de idade e esporadicamente. Por que essa recomendação de 1 ano? Porque não tem nada de bom que o suco vai trazer para a criança. Primeiro, que é um monte de açúcar dado de uma vez só. Eu costumo falar, vamos pensar quantas frutas a gente vai usar para fazer um suco e se a criança iria comer aquele tanto de fruta. Eu acho que a gente sempre chega na conclusão de que não. A criança nunca conseguiria comer ali 4, 5 laranjas, que é a quantidade de fruta que vai num suco. Então, a gente não tem porquê dar esse tanto de açúcar de uma vez, ainda mais sem as fibras mais trituradas, né? Assim, a gente perde muita fibra no processo de realização do suco. Dando suco para a criança, a gente diminui a chance da criança ter a interação do alimento, comer aquele alimento in natura, conhecer a consistência, a forma daquela fruta. E também vicia um pouco o paladar da criança. Ela começa a querer achar que só o gostoso é só o líquido que tem sabor. E não é. A gente não tem por que dar suco para criança, não tem que ter pressa. A gente dá o aporte de vitamina C com a criança comendo a fruta, né? A gente oferecer frutas ricas em vitamina C desde o começo. É muito bom fazer isso para criança, mas não tem por que transformá-las em líquido, né? Vamos deixar isso só para depois de 1 ano e esporadicamente. Não precisa ter esse hábito de sempre oferecer o suco para a criança. Trouxe aqui um pouquinho também de chá e café. Os chás são permitidos a partir dos 6 meses de idade. Se for um hábito da família, não tem problema, desde que sem açúcar. E tem alguns chás que são liberados e outros não. Então, eu trouxe aqui para vocês os chás que são ok, da gente dar para criança se for uma escolha da família e em pequena quantidade, né? Que não vá substituir a água. Eu coloquei lá no slide da água que nenhum outro líquido substitui a água. Mas se for uma situação no final do dia, alguma coisa assim, não tem problema a gente oferecer, por exemplo, o chá de camomila, chá de erva doce, chá de hortelã, chá de erva cidreira, que são até chás que podem ficar um pouco mais nesse período antes que ela vá dormir, não tem problema. Mas a gente não oferece chá preto para criança, nem chá de erva mate, porque eles são estimulantes da criança e não são adequados nessa faixa etária. Em relação ao café, a gente não oferece café para as crianças que têm menos de 2 anos. Não tem por que também oferecer café, gente. O café vai aumentar a irritação gástrica da criança, vai diminuir a absorção do ferro, então piora a anemia, e é justamente nessa faixa etária, até os 2 anos, que a gente mais está alerta com anemia, a gente faz reposição de ferro, né, quando a criança não é prematura, a partir dos 3 meses de idade, independentemente se a criança está tomando a não de ferro, e libera que deixa a criança super estimulada e que irrita o estômago da criança e que ainda diminui a absorção de ferro. Não tem por que a gente criar esse hábito. Mesmo que a criança às vezes peça, a criança vai pedir várias coisas que a gente vai comer e nem tudo a gente vai poder oferecer para elas. O café é uma delas e é um hábito de muitas famílias, né? Tomar o café, às vezes
que pode liberar e a gente prefere que não, que a gente aguarde. A água de coco também é outra dúvida que às vezes surge, não é tão comum, né? Mas pode acontecer sim. E a gente também aguarda até 1 ano de idade para oferecer água de coco, porque ela tem grande quantidade de frutose e de minerais que se for, o rim da criança às vezes não consegue processar, ainda mais se for em grande quantidade. Então, a água de coco natural, da fruta mesmo, pode ser oferecida a partir de 1 ano, mas antes dos 12 meses a gente prefere aguardar. Para finalizar, eu nem sei quanto tempo eu vou falando, é que não tem relógio, não sei quanto tempo eu tô gastando. Mas o mel é a última coisa que eu trouxe para falar com vocês, que mesmo que seja um alimento natural, né, a gente também, ele é um tipo de açúcar. E com essa finalidade de adoçar, a gente vai esperar até os 2 anos de idade. Até 1 ano de idade, a gente é proibido o consumo de mel, realmente aumenta o risco de botulismo. A criança não tem a mesma capacidade que nós de fazer o processamento dos alimentos e pode ser muito grave. A criança pode ter esse tipo de intoxicação, né, com botulismo e pode ser muito grave. Entre 1 ano e 2 anos, tem uma única exceção que a gente pode oferecer o mel para a criança, que é com a função, nos casos necessários, de expectorante, sabe? Que a gente pode usar quando a criança está ali apresentando tosse, a gente pode, sim, usar ele com açafrão, com limão, mas bem esporadicamente, e se não for, assim, também do hábito da família, não tem por que ficar utilizando o mel com a finalidade de adoçar, com certeza só a partir dos 2 anos de idade. Resumindo, queria reforçar para vocês tudo que eu já falei. A diferença entre oferecer alimentação em pedaços e o método de papinha, né? A gente hoje há uma tendência em se preferir a introdução alimentar em pedaços, justamente pela maior interação que a criança tem com o alimento, optando por esse método. A gente vai respeitar a criança, ver os sinais de fome, de saciedade e sempre buscar nos adequar à quantidade, diminuir a expectativa de qual que é a quantidade adequada de alimento e deixar que a criança guie quanto que ela vai querer comer. Eu falo que é nosso papel oferecer os alimentos adequados. Quanto ela vai querer comer, quem vai ditar é a criança. A gente tem que colocar ali tudo que é saudável e tudo que ela deveria, os tipos, né, de alimentos que ela deveria comer naquele horário. Mas o tanto deixa ela decidir. Não alimentar a criança na frente de telas, né? A gente vai falar um pouquinho amanhã também sobre o uso de telas. Até os 2 anos a gente não recomenda, eu vou repetir isso para vocês amanhã. E comendo, gente, de jeito nenhum. A gente quer que a criança se entregue ali para aquele mar de coisas que ela pode desenvolver e aprender durante a alimentação. Então, a gente não quer que ela esteja distraída com as telas, né? Buscar não oferecer alimentos industrializados, a gente quer que a alimentação seja mais saudável e mais natural possível. Não oferecer doces ou alimentos com açúcar antes dos 2 anos de idade. De uma forma geral, principalmente a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, não colocar sal na comida até 1 ano de idade. E o suco após 1 ano de idade. Muita coisa que tem para falar, né, sobre introdução alimentar. Ainda tem algumas coisas que acabam ficando de fora, é muita informação para trazer em 1 hora. Mas é isso, assim, que eu planejei para trazer para vocês hoje. Quero saber o que vocês acharam, o que foi de novo, o que vocês já sabiam. E quero saber da Eliane como está sendo na casa dela. Gente, tem alguém aí? Oi, Bia. Oi. Lá em casa eu comecei assim que ela fez 6 meses. Ela tá com quase 7, né? Tá sendo meio complicado. Tem dia que ela aceita, tem dia que não. Ontem ela não aceitou muito bem nada, nem a frutinha, nem o de sal. Eu tô usando o método da papinha, vamos dizer assim, né? Mas não é bem amassadinho, não. Eu ainda deixo uns Ótimo. pedacinhos, sabe? Assim, para ela sentir aquilo, mas bem cozidinho. Algumas coisas ela não Você já gostava de testou jeito deixar? nenhum. Ah, Oi? pode terminar. Pode terminar, depois eu Algumas falo. coisas ela não aceita ainda, sabe? Aí eu vou repetindo, igual mamão. Ela odiou mamão a primeira vez. Na quarta vez ela já gostou. Mas assim, eu vou Ótimo. insistindo, né? Vou insistindo aquelas 10, 15 vezes. Eu estou uma pausa, depois ofereço de novo.
Agora, ela ainda não tem aquele hábito, Bia, de pegar, sabe? De querer pegar. Já tentei oferecer alguma verdura maior, assim, para ela pegar, ou até pôr a mão na comida mesmo. Ela ainda não tem. Ela Não regala tem. o olho, abre a boca, sabe? Quando ela quer mesmo, mas ela ainda não pegou aquele gosto de ir lá pôr a mão e sentir, não. Eu tento deixar, mas ela ainda não quer, não. Quando você tá comendo, às vezes você percebe que ela tenta pegar ou ainda não também? Ela vem, ela tipo inclina e arregala o olho, sabe? Mas Que ela ainda não bom. tem aquele modo de ir com a mão, não. Mas você vê que ela quer. Uhum. Ela olha assim, sabe, prestando atenção e se joga quando a gente está sentado assim, né? Que a gente na mesa e põe a cadeira dela do lado, né? O cadeirão dela. Ela meio que se joga Ótimo. assim para cima do no nosso prato, sabe? Isso é super importante, assim, vocês comerem perto dela, deixar ela ver vocês comendo e vai aos pouquinhos. Eu acho que a questão da expectativa é muito do que eu falei no começo e eu acho que é o que mais deixa as mães angustiadas, né? De querer achar que no sexto, sétimo, oitavo mês a criança vai estar comendo de tudo. E é aos pouquinhos mesmo. Cada criança tem ali seu período de adaptação e vai deixando, deixa os alimentos ali na frente dela, devagarzinho ela vai entendendo que ela pode pôr a mão, vai perdendo nojo ali de pegar nos alimentos, mas não deixe de deixar eles ao alcance dela, porque ela não pareceu se interessar nos primeiros meses, né? Então, não desiste disso, não. Sempre que você puder, deixa ali, deixa ela ter um tempinho, ver se ela vai começar a interagir. Não assume que ela não quer, não, e para você não perder essa janela de oportunidade. Mas fique calma, assim, que tá no tempo dela tá de vez em quando aprendendo e tem dia que não aceita bem. E aí, quando ela não aceitar bem, você pode fazer a oferta do leite, mas não deixe de oferecer o alimento, sabe? A criança às vezes pode não aceitar, mas como o nosso papel é trazer os alimentos para aquele horário, né? O que ela deveria comer. E aí deixa ela ir despertando o interesse dela aos pouquinhos. Não, a gente fica meio ansioso, né? Principalmente quando o dia que dá certo, você, opa, agora vai. Agora Aí no outro vai. dia vai nada. Nossa, e quando eles ficam doentinhos, então, aí Ela tá desanda meio e tal. enjoadinha com a barriguinha, Dentinho. sabe? O intestino ainda não adaptou ainda. Uhum. O intestino não tá preso, mas ela faz aquela força e chora e sai só um pouquinho, sabe? Tá Mas não tá incomodado. preso não, tá Às bem vezes é passivo. a água que tem que aumentar um pouquinho. Oferto água o dia todo para ela. Agora ela tá na babá nesse momento. Eu já levo também o copinho dela, se pode ofertar a todo momento. Quando o pai dela tá em casa, eu já deixa a água lá, faz amor, não esquece, toda hora, se dá um pouquinho de água. Ela até que ela gosta de água, não dá muito trabalho, não. Mas eu tô Uhum. tentando ofertar mais. E como é que tá sendo assim quando ela vai pra babá? Como que é essa parte da alimentação dela lá? A babá, Bia, eu não tive coragem ainda de igual a janta, ofertar a janta enquanto ela tá na babá. Eu ainda fico meio receosa. Então, nesse primeiro momento, eu oferto a janta quando ela está na minha casa comigo. Até então, Ah, porque entendi. ela não aceita direito, eu fico com medo de ficar insistindo, sabe? E É. acabar não dando certo. Então, assim, quando ela tá na babá, ela fica só no leite mesmo. E quando ela tá em casa, não. Aí eu fico comigo, porque aí eu sei quando parar, quando não. Ou já ensinei o pai também, da mesma forma. Uhum. Mas você pode ir aos poucos conversando, Eliane, com a babá, porque agora ela ainda tá com 7 meses, mas provavelmente você vai precisar, né, da babá ainda por um tempo, e agorinha ela vai precisar comer mais comida, né? Ela fica quanto tempo lá na babá? Eu deixo ela lá às Às seis 12 horas da horas? tarde. Não, às 6 horas da tarde e meu marido pega ela meia-noite. Ah, tá, não é. Ela não fica lá a noite toda, não, né? Não, não, ela tá em Uhum. casa. Eliane, eu tive que sair um pouquinho, porque cheguei na metade da sua explicação. Ela tá com o intestino preso. Não, não é preso. Ela faz muita força, sabe, para fazer, mas não tá, ele tá aquele pastoso, vamos dizer, na consistência, como se fosse consistência de mecônio, sabe? Ah, Mas tá. é bem pastoso assim. Só que ela tá fazendo a cada troca de fralda, igual hoje comigo, de manhã até a hora que eu deixei na babaca, até 6 horas da tarde. Foi umas 3 vezes que ela fez, é em pequena quantidade, sabe? E ela faz muita força na hora de fazer, chega e irrita, isso agonia ela, sabe?
O duro que Tá. fica pastoso, né? A consistência não dá uma fezes endurecida, né? Pra pensar em... É falta de no peristaltismo. caso, Isso aí não é a falta... consistência. Porque poderia associar até um azeitezinho cru, né, Bia? Uhum. Pouca quantidade, mas assim, tá pastoso. O azeite ia ajudar só na fluidez da evacuação das fezes, entendeu? Uhum. Não ia melhorar um pouco a consistência, mas tá com consistência boa, relativamente boa, né? É Tá água, o mais- Fábio que falou. Isso no azeite mesmo. Mas assim, eu já tenho, assim, eu faço, eu já uso o azeite desde que eu iniciei a papinha salgada. O Isso, pediatra me pouquinho. orientou isso também, do fiozinho de azeite, né? Eu optei em colocar aquela pitadinha mínima do sal e uso mais os temperinhos, né? Alho, Ótimo. Ai, uhum. coisa Os bem temperos estão temperada. liberadíssimos. Isso, Mas alho, pode ficar cebola, tranquilo. Uhum. Cheiro verde, essas coisas, a verde, criança pode comer isso. tranquila. A comida da criança não precisa ser sem gosto, sabe? A gente só opta por esperar um pouquinho de sal, mas também não tá errado. É, igual você falou, né? Em pequena quantidade, o próprio Ministério da Saúde liberou agora. A gente tem que ter consciência. A gente sabe que às vezes a família tem dificuldade de dosar, mas tá certo. Não é E como é 8 que nem tá a parte 80, do né? açúcar? É, Açúcar de forma nenhuma. Deus do céu, eu já não. sou louca por doce, eu não quero que a minha filha fique igual eu. Uhum. A Eu gente tenho não tem que ter dó, gente, da criança não comer, né? O não tem, paladar deles é muito diferente da gente. igual meu Uhum. marido hoje até falou. Nossa, o feijão dela tá mais gostoso do que você faz pra gente. Você quer com ela, a gente capricha mais um Capricha nos pouquinho, outros temperos, né? né? É, a gente Uhum. tem que cuidar. Você tá conseguindo dar o feijão pra elas? Tá dando amassado? Amassado. Uhum. Amassado. Eu, assim, eu Aí tenho lembra de muito aos poucos ir medo, progredindo. Medo, né? De mas assim, engasgo. eu tenho muito medo, mas eu vou tentando progredir. Não, nunca dei muito amassado para ela. Eu tenho dando uns pedacinhos mais cozidinhos, assim. E a Aham. carne, ela ainda não aceitou, bem que não aceita muito, não, sabe? Mas E peixe? Você já tentou peixe? eu até ia perguntar pro pediatra, Tenta. pode tentar peixe, né? Pode, a partir Uhum. de 6 meses. Pode tentar. Não, eu vou comprar e vou tentar deixar. Franguinho também, bem cozidinho, pode tentar dar. Eu acho que, sei lá, a consistência ainda é igual a cenoura. Ela cozinha, mas não fica muito molinha, ainda fica um pouquinho meio, né? Aí ela ainda Uhum. estranha. Essa parte que não é muito macio, ela não gosta muito, não. Ela Vai ainda estranhando. não aceita, ela vira a cara, sabe? Uhum. Vai Aí, assim, oferecendo, igual você falou, vai aos poucos oferecendo. A gente não fica insistindo, a gente oferece e tenta fazer com a maior consistência mais adequada e o mais rico possível, né? E sempre variando, igual você tá fazendo mesmo. Mas pode sim começar com a carne a partir dos 6 meses. A gengiva deles é bem dura e opta pelas carnes mais macias para você ficar um pouco mais tranquila. As crianças têm mais risco de engasgar com leite do que com os alimentos da forma correta, né? Oferecidos no corte adequado, na consistência adequada, eles têm mais risco. E a gente tem que estar pronto ali sempre para, se acontecer alguma coisa, a gente tomar as providências necessárias, né? Que também já tem muita noção, né, Eline? Mas não é. A gente fica com medo, mas a gente também não pode privá-los de fazer uma introdução alimentar com todos os alimentos, né, da forma adequada. Vai devagarzinho, educa o marido também, prepara o marido, ensina as manobras para ele, para você ficar tranquila, e vai tentando também aos poucos conversar com a babá, e educar a babá em relação a isso, é muito importante, porque pode acontecer mesmo com leite, né? Vai que ela tá lá, acontece alguma coisa e ela não sabe o que fazer, a gente tem que orientar todos os cuidadores a saberem fazer essas manobras iniciais, né? a babá é assim, meu marido, não, meu marido, muitos anos já nessa área, né? Muitos anos no SAMU, já tem muita experiência, então assim, ele já sabe muito. Eu Ah, que brincava com bom, eu não sabia que ele era também assim. Não, assim, ele não, né? Como eu no SAMU, eu ensino as coisas para ele. Ah, tá, certo. Pra ele A aprender. gente Isso, fica pra ele. Isso, sempre, ensinando as coisas aham, para ele. no Então, assim, pé, eu confio tá muito nele. certo. Eu sei que se acontecer alguma coisa, ele vai saber lidar muito bem, sabe? Não, Uhum. não tenho esse medo com ele, não. Que bom. Babaca, a gente fica sempre assim, né? Com o pezinho Sim, meio. é. Por isso que aos poucos, eu acho que assim, a gente vai tem capacitando nossa rede de apoio aos poucos. E reforçando, 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 até que a gente consegue tentar ficar um pouco mais tranquila. Mas querendo ou não, ela fica muito, né? É essa a questão do cegonha, né?
Justamente. E a gente poder ter certeza de que as pessoas que estão cuidando dos nossos filhos têm o mínimo, né? Não vão forçar a comida, não vão fazer, vão saber reagir num momento de desespero de primeiros socorros, né? A gente tem que ir devagarzinho tentando fazer isso pra gente ter um pouco de paz, né? Senão fica agoniada, né? Só aqui na UTI, as mãezinhas ficam aqui, às vezes, prematuro muito tempo, né? Aí fala Uhum. assim, nossa, como é que eu te faço para levar para minha casa? É desse Aí jeito, é assim, complicado, né? Às vezes pede o número da gente, mas não tem como a gente ficar dando, senão eu vou ficar respondendo mensagem o dia vai ficar inteiro. por conta, né? É, Uhum. mas ela sempre fala, eu posso te levar para casa comigo? E quando acontecer isso? A gente sempre faz algumas orientações aqui, mas Claro. é complicado, é muita coisa para elas, né? Uhum. É justa. A Lilian tá aí? Lilian? Não, eu acho que ela não entrou. Na verdade, eu não vi. Eu, Tá eu Não, aqui, fico eu ó. aqui. estou. Tá Ah, aqui, ó. tá. Estou É que sim. eu não, é que eu não consigo ver quem tá na Eu ligação. entrei atrasado um pouquinho com meu filho hoje, ele dormiu um pouquinho mais tarde. Ah, Aí eu consegui entrar, já era 8h15. só aproveitar essa fala da Eliane agora